Existem muitas culturas com um conceito de fidelidade bastante diferente daquele que conhecemos. Inclusive, há um lugar no mundo onde um costume local obriga algumas mulheres a se oferecerem para os turistas como sinal de força e tradição. E Madagascar é um desses lugares, onde costumes surpreendentes coexistem. Outro exemplo intrigante é a Dança dos Mortos, uma tradição em que, em certos momentos, as famílias exumam e vestem seus entes queridos para celebrá-los como se estivessem vivos, em uma cerimônia inusitada para honrar os falecidos. Prepare-se para uma viagem cheia de curiosidades, contrastes e histórias impressionantes. Não esqueça de assistir até o final para descobrir algo que talvez você nunca tenha imaginado sobre Madagascar. 1. Madagascar é uma grande ilha localizada no Oceano Índico, cerca de 400 quilômetros ao largo da costa sudeste da África. A ilha se separou do subcontinente indiano há cerca de 88 milhões de anos, permitindo que suas plantas e animais evoluíssem em isolamento. A ilha é banhada pelo Oceano Índico e está separada do restante da África pelo Canal de Moçambique. Com uma extensão de aproximadamente 587 mil quilômetros quadrados, Madagascar é a quarta maior ilha do mundo, cobrindo uma área equivalente à do estado de Minas Gerais e um pouco mais de 2 vezes o tamanho da França. Com mais de 28 milhões de habitantes, Madagascar é um país cuja maioria da população vive no campo. Sua economia é classificada como subdesenvolvida, sendo marcada pela profunda desigualdade de distribuição de renda e por uma grande parcela da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Atualmente, os setores primário e secundário constituem a base da economia de Madagascar. O nome Madagascar tem sua origem em uma combinação de palavras malgaches e portuguesas, vindo da frase malgache Madina Congo, que significa Terra dos Malgaches. Os navegadores portugueses foram os primeiros europeus a chegar à ilha no século XV e deram-lhe o nome de Ilha de São Lourenço. No entanto, com o tempo, o nome malgache prevaleceu e tornou-se o nome aceito para a ilha. A bandeira de Madagascar possui um design simples, mas significativo. O campo branco, que ocupa a faixa superior, simboliza a paz e a unidade. A faixa vermelha representa o sofrimento e a luta pela independência, enquanto o verde simboliza a esperança e o crescimento. No lado esquerdo da bandeira, há uma faixa vertical branca que representa a pureza e a força da nação. O design reflete os valores e a história de Madagascar, sendo um símbolo importante da identidade nacional e do orgulho malgache. 2. A colonização humana em Madagascar começou por volta do século V, quando navegadores austronésios chegaram à ilha. Esses primeiros colonizadores vieram do sudeste da Ásia, o que explica as influências culturais ainda visíveis hoje. Posteriormente, povos da África Oriental também migraram para Madagascar, formando a base da população, composta principalmente pelo povo malgache, mas também incluindo comunidades de descendentes de imigrantes franceses, indianos, chineses e africanos. Essa diversidade étnica reflete-se na cultura, culinária e tradições do país. A língua falada em Madagascar, o malgache, é uma evidência dessa rica mistura cultural. O malgache pertence ao grupo das línguas austronésias, com forte influência das línguas africanas e, em menor grau, das línguas europeias, devido à colonização francesa. Além disso, o francês também é amplamente falado como a segunda língua oficial, usada em contextos formais e oficiais, refletindo o passado colonial do país. 3. Em 1896, Madagascar tornou-se uma colônia francesa, após a derrota do Reino Merina pelas forças coloniais. Sob o domínio francês, a ilha foi integrada ao Império Colonial Francês e os malgaches foram submetidos a políticas de assimilação cultural. A influência francesa é perceptível até hoje, com o francês sendo uma das línguas oficiais do país, juntamente com o malgache. O movimento pela independência de Madagascar ganhou força após a Segunda Guerra Mundial, culminando em um levante em 1947 contra o domínio colonial. Após anos de luta,
Madagascar conquistou sua independência em 26 de junho de 1960. O país adotou um sistema de governo republicano e se distanciou progressivamente da influência francesa. 4. Madagascar é mundialmente conhecida por sua incrível biodiversidade e ecossistemas únicos. A ilha é um verdadeiro paraíso para a vida selvagem, abrigando uma diversidade de espécies que não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do planeta. A ilha é especialmente famosa pelos lêmures, um grupo de primatas que simboliza a singularidade da fauna local. Existem mais de 100 espécies de lêmures, desde os pequenos e ágeis lêmures ratos até os impressionantes índres, os maiores da família. Cada espécie de lêmure evoluiu para ocupar um nicho específico no ecossistema de Madagascar, e muitos desses primatas estão em perigo de extinção devido à perda de habitat e à caça. Mas a biodiversidade de Madagascar vai muito além dos lêmures. A ilha também abriga o fossa, um predador ágil que se assemelha a um pequeno puma e é o principal predador dos lêmures. Outro exemplo notável é o camaleão, com Madagascar possuindo mais da metade das espécies conhecidas desse réptil, incluindo o minúsculo Bruchesia micra, um dos menores répteis do mundo, e o camaleão-pantera, famoso por sua impressionante capacidade de mudar de cor. Além dos répteis, Madagascar é rica em anfíbios, com muitas espécies de sapos exibindo cores vibrantes e padrões únicos. A ilha também é um refúgio para uma grande variedade de aves, como o raro e colorido vanga e a coruja malgache, uma espécie encontrada exclusivamente na ilha. 5. A flora de Madagascar é uma das mais extraordinárias e diversificadas do mundo. Entre suas joias naturais, o baobá se destaca como um símbolo icônico da ilha. Conhecido por sua silhueta impressionante e tronco massivo, o baobá é capaz de armazenar grandes quantidades de água em seu interior, permitindo-lhe sobreviver em ambientes áridos e secos. Em Madagascar, existem 6 espécies diferentes de baobás, todas endêmicas, o que significa que não podem ser encontradas em nenhuma outra parte do mundo. Essas árvores majestosas também são chamadas de árvores de cabeça para baixo, devido à aparência de seus galhos, que, sem folhas, parecem raízes expostas ao céu. Além do baobá, a flora de Madagascar abriga inúmeras outras espécies vegetais únicas. As florestas tropicais da ilha, por exemplo, são um paraíso para orquídeas raras. Com mais de 1.000 espécies de orquídeas, muitas delas endêmicas, Madagascar é um dos principais centros de diversidade dessa planta. Além dessas plantas, Madagascar possui uma variedade de plantas carnívoras, como a Nepenthes madagascariensis, que evoluiu para capturar e digerir insetos, adaptando-se ao solo pobre em nutrientes da ilha. 6. Além da sua rica fauna e flora, Madagascar também tem fama lendária como refúgio de piratas durante os séculos 17 e 18. A ilha, com a sua costa acidentada e numerosas pequenas ilhas, oferecia esconderijos ideais para piratas que rondavam as rotas marítimas próximas. Há rumores de que alguns piratas famosos têm tesouros escondidos na ilha, o que gerou inúmeras lendas e mitos sobre a busca pelo tesouro perdido em Madagascar. A lenda do tesouro perdido de Madagascar intrigou caçadores de tesouros, historiadores e aventureiros durante séculos. O famoso pirata Olivier Levasseur, conhecido como Labuse, é um dos principais protagonistas dessas lendas. Disse que antes de ser capturado e executado na Ilha da Reunião, Levasseur divulgou ao público um criptograma que supostamente revelava a localização do seu tesouro em Madagascar. Embora muitos tenham tentado decifrar esta mensagem, o tesouro de Labuse permanece um mistério sem solução. 7. Uma das tradições mais fascinantes de Madagascar é o Famadihana, ou reviramento dos mortos. Esta prática envolve a exumação dos ossos dos ancestrais, que são então envoltos em novos tecidos e celebrados em uma festa comunitária antes de serem novamente sepultados. Esse ritual reflete a forte conexão que os malgaches têm com seus antepassados e sua crença em um vínculo contínuo entre os vivos e os mortos. 8. Madagascar foi um dos primeiros lugares visitados por Alfred Russel Wallace,
o naturalista que, junto com Charles Darwin, desenvolveu a teoria da evolução por seleção natural. Wallace ficou fascinado pela diversidade de espécies que encontrou na ilha, especialmente os lêmures e as plantas carnívoras. A grande variedade de espécies endêmicas que Wallace encontrou em Madagascar ajudou a fortalecer sua compreensão da evolução e da distribuição das espécies. A ilha desempenhou um papel crucial na formulação de suas teorias sobre a biogeografia e a especiação. Wallace passou várias semanas em Madagascar e ficou impressionado com a paisagem incrível dessa ilha, que variava de florestas densas a áreas semiáridas. Ele também notou a presença de várias frutas exóticas, como o lychee e o tamarindo, que eram novidades para ele na época. 9. Antananarivo, a capital de Madagascar, é uma cidade cheia de contrastes que refletem tanto a rica história do país quanto os desafios que enfrenta no presente. Situada em uma série de colinas no coração da ilha, Antananarivo é o centro político, econômico e cultural de Madagascar, abrigando mais de 2 milhões de habitantes em um ambiente urbano caótico. A cidade, muitas vezes chamada simplesmente de Tana, oferece uma mistura única de tradições antigas e modernidade. Os mercados ao ar livre são uma parte essencial da vida cotidiana, onde os habitantes locais compram e vendem de tudo, desde alimentos frescos até artesanato tradicional. No entanto, Antananarivo não é apenas uma cidade de cores e cultura. Ela também enfrenta problemas sérios, como a pobreza generalizada, a desigualdade social e a falta de infraestrutura adequada. Muitos dos moradores vivem em condições precárias e a disparidade entre ricos e pobres é evidente, com áreas luxuosas e mansões históricas que contrastam com os bairros informais e favelas que se espalham pelas colinas. O trânsito em Antananarivo é notoriamente congestionado, com ruas estreitas e frequentemente mal conservadas, onde carros, ônibus lotados, motocicletas e até carroças puxadas por zebus competem por espaço. A poluição do ar e os engarrafamentos são parte do cotidiano da cidade, tornando as viagens lentas e exaustivas. Para muitos habitantes, a jornada diária para o trabalho pode levar horas, agravando ainda mais as dificuldades econômicas e sociais. Ainda assim, Antananarivo tem um charme inegável. Os edifícios coloniais franceses, como o Palácio da Rainha, localizado no topo da colina, oferecem vistas panorâmicas impressionantes da cidade e são um testemunho da rica história colonial de Madagascar. Embora o palácio tenha sido danificado por um incêndio em 1995, ele continua sendo um símbolo importante da história malgache e um local de grande relevância cultural. 10. O sul de Madagascar é um destino repleto de maravilhas e tradições intrigantes. Entre suas belezas naturais, destaca-se o Parque Nacional Isalo, famoso por suas formações rochosas impressionantes, cânions profundos e oásis ocultos. Este parque é um verdadeiro paraíso para caminhantes e amantes da natureza. No entanto, além de suas paisagens deslumbrantes, o sul de Madagascar é notável por uma prática cultural que envolve o relacionamento entre turistas e jovens mulheres locais, muitas vezes adolescentes. Esta prática está profundamente enraizada nos costumes de algumas comunidades da ilha, onde mulheres solteiras, de certos grupos étnicos, oferecem relacionamentos íntimos a visitantes e homens da aldeia. A razão por trás dessa tradição está ligada à percepção da virgindade como uma fragilidade. Antropólogos explicam que, para muitos pais, permitir que suas filhas participem desse ritual é uma forma de prepará-las para o mundo, o casamento e a maternidade. Nesses contextos, é comum ver mulheres sendo cercadas por homens, e recusar-se a ter relações com um turista pode ser visto como falta de educação. Quando os pais consideram que suas filhas estão prontas para o casamento, constroem pequenas cabanas perto de suas casas, onde as jovens têm a oportunidade de se relacionar com vários homens e escolher um futuro marido. Essa prática ocorre em uma sociedade patriarcal, onde os homens exercem o poder e o papel das mulheres é, predominantemente,
cuidar dos filhos e da casa. Porém, essa tradição faz com que os pretendentes que poderiam se casar com as jovens mulheres malgaches percam o interesse assim que elas engravidam. Como resultado, Madagascar se torna um dos países com uma das taxas mais elevadas de gravidez na adolescência, de acordo com as Nações Unidas, e uma das mais altas taxas de casamento entre adolescentes. Além disso, essas tribos possuem outras tradições no mínimo curiosas, como a crença de que todos os bens de uma pessoa falecida devem ser destruídos. Quando um criador de gado morre, todos os seus animais são sacrificados, e seus outros bens, como a casa, são completamente queimados. Embora essa prática de eliminar os bens do falecido seja antiga, ela contribui para o empobrecimento das comunidades, uma vez que dificulta a transição de herança e o crescimento das posses familiares. E com isso, vamos nos despedir da fascinante ilha de Madagascar. E você, conhecia essas curiosidades sobre Madagascar? Compartilhe nos comentários o que mais te surpreendeu. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever para mais conteúdos incríveis. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.